Acabou a paciência, pedido de demissão no Flamengo, decisão tomada e saiu a resposta mais esperada. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje tem Flamengo, semifinal do Campeonato Carioca, jogo de volta. Flamengo venceu a partida de ida contra o Madureira por 3-0, por isso precisa fazer o mínimo para se classificar para a grande final do estadual. O técnico Filipe Luís tomou a decisão, manter a estratégia de preservar alguns jogadores e colocar uma equipe alternativa, um time mesclado para disputar esta partida, como fez também no jogo de ida. Com isso, a tendência é que muitos jogadores que normalmente são titulares comecem no banco de reservas e alguns deles sequer sejam relacionados para esse jogo. Os desfalques já confirmados: Jorginho, Eric Pulgar, Léo Pereira e Bruno Henrique. Esses 4 serão preservados, mesmo não tendo lesão, não serão relacionados para a partida, já comunicado oficialmente pelo Flamengo. O Saul segue como desfalque, ele que está tratando e recuperando da cirurgia que fez no pé direito. Por enquanto, esses são os desfalques confirmados, os jogadores que não serão relacionados, mas alguns dos principais jogadores, mesmo que estejam à disposição, devem começar no banco de reservas. Com isso, a provável escalação do Flamengo para enfrentar a equipe do Madureira é a seguinte: André no gol, camisa de número 42, o goleiro reserva que tem tido oportunidade na equipe principal nos jogos do estadual. A linha defensiva com Alexandro, Vitão, Léo Ortiz e Emerson Royal. No meio-campo, De La Cruz e Everton Araújo. Mais à frente, Carrascal. E no ataque, Lucas Paquetá, Cebolinha e Pedro. Este é o provável time do Flamengo para enfrentar o Madureira. Um time suficientemente capaz de vencer e vencer bem essa partida para não só se classificar, como já está bem encaminhado, mas também retomar a confiança, conseguir dar uma resposta aos torcedores que estarão no Maracanã. A busca pelos ingressos estão baixas, os torcedores já desanimados com os últimos resultados e também por conta de já ser uma partida praticamente decidida, não vão ter tantos torcedores assim no Maraca. Um pouco mais de 10 mil ingressos foram adquiridos de forma antecipada. A expectativa é que chegue pelo menos a 20 mil pessoas presentes no Maracanã hoje, muito abaixo do que normalmente acontece nos jogos do Flamengo, mas é um jogo numa segunda-feira, 9 horas da noite, de um campeonato carioca que não tem tanto apelo, uma partida já encaminhada no jogo de ida e também um retrato que o time tem feito em campo, então uma procura baixa pelos ingressos, mas a obrigação é vencer e vencer bem, mesmo tendo preservado alguns jogadores, mesmo que jogue com uma equipe alternativa, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Madureira e se classificar para a final do Campeonato Carioca. E saiu a resposta que o Flamengo aguardava: quem vai ser o adversário na final? Se o Flamengo concretizar essa classificação, vai enfrentar o Fluminense, que venceu o Vasco ontem e já está garantido na grande decisão do estadual. Mais uma vez, um Fla-Flu na decisão do Campeonato Carioca, já vem sendo recorrente essa disputa na final do estadual entre Flamengo e Fluminense. Então, se o Flamengo se classificar, que é o que provavelmente vai acontecer, seria desastroso o Flamengo não se classificar, já tendo vencido a primeira partida por 3-0, então natural, com respeito ao que a equipe do Madureira vai fazer em campo hoje, mas o natural, pela superioridade e pelo resultado conquistado no primeiro jogo, é que o Flamengo esteja na decisão e que seja um Fla-Flu a final do Campeonato Carioca, jogo único já com data e horário definido, próximo domingo no Maracanã às 6 horas da tarde. Então, esta partida da decisão do estadual, o Fluminense aguarda o vencedor de Flamengo e Madureira e já está classificado para a decisão. Acabou a paciência do torcedor em relação à postura que o Flamengo normalmente tem tido contra o Fluminense. Se de fato for acontecer essa decisão do Campeonato Carioca num Fla-Flu, a torcida está bastante incomodada em como o Flamengo tem estado em campo e se comportado em campo diante da equipe do Fluminense. O Filipe Luís tem 3 derrotas em Fla-Flus. É a equipe que o Filipe Luís mais perdeu desde que comanda o Flamengo na equipe profissional. Então,
não tem mais margem para erro. Se o Flamengo se classificar, que isso tá a tendência que aconteça, e dispute essa final contra o Fluminense, tem que vencer. Já perdeu 2 oportunidades de títulos no ano, Recopa e Supercopa. Esta é a última oportunidade de conseguir uma taça ainda no primeiro semestre de 2026, num clássico. Então, não tem mais como errar. A torcida pressiona e pressiona bastante, tem feito protestos nos últimos dias, tá fazendo muita pressão em cima dos jogadores, em cima da diretoria, do técnico Filipe Luiz. Então, não tem mais paciência, não tem mais como aceitar os erros que aconteceram até aqui. Por isso, uma pressão e tanto para esta possível final do Campeonato Carioca. Antes de eu seguir com as informações, eu ainda tenho muita coisa para falar, mas eu quero falar com você que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar mais uma vez. Tá vendo aqui essa aba escrito Produtos? Aqui você encontra qualquer produto oficial licenciado do Flamengo. Tem o Manto 1 de 2026, uniforme de treino, uniforme de aquecimento, uniforme de viagem, tem as camisas licenciadas de todos os tipos e de todos os preços que cabem no seu bolso. É manto original com preço acessível. Além disso, tem copo, caneca, garrafa, qualquer produto oficial do Flamengo você encontra clicando aqui, então não perde tempo não. Lembrando que quando você compra um produto oficial do Flamengo, você ajuda o clube e quando você compra clicando aqui, você dá uma moral e tanto para o nosso trabalho, uma moral e tanto para o BTB Esportes. Seguindo com as informações, agora eu vou falar sobre pedido de demissão no Flamengo. Por quê? A torcida não está satisfeita com o trabalho do técnico Filipe Luiz, com a entrega, o desempenho dos jogadores dentro de campo e também não estão satisfeitos com o José Botto. Nos últimos dias, os protestos dos torcedores também têm sido direcionados ao dirigente do Flamengo, críticas ao trabalho que ele vem fazendo, os investimentos que foram feitos nas contratações que não deram resultado, como é o caso do Samuel Lino, por exemplo, que foi uma contratação cara que ainda não deu retorno. O próprio Lucas Paquetá, que chegou, bem verdade, há pouco mais de um mês no Flamengo, mas também ainda não deu o retorno do investimento que foi feito. Então, a torcida não está satisfeita, a torcida não está gostando do trabalho do José Botto. Muitas críticas ao trabalho do dirigente de futebol do Flamengo. Com isso, lá na frente do Ninho do Urubu, tiveram faixas pedindo a demissão do José Botto, porém, internamente, ele segue respaldado pela diretoria, ele segue com o respaldo do BAP, que acredita no trabalho do Botto, que ainda acredita que ele pode entregar bem para o Flamengo. Então, mesmo com essa pressão externa, mesmo com esse pedido de demissão vindo por parte da torcida, com essa pressão que tem sido feita de fora para dentro, internamente ele segue respaldado, o trabalho dele segue respaldado pela diretoria. Ainda assim, ele não é unanimidade no clube. Há críticas quanto ao estilo de comunicação do Botto. Muitos dizem que ele é muito calado e isso incomoda, de certa forma, algumas pessoas dentro do Ninho do Urubu. Então ele não é unanimidade, mas tem o respaldo do BAP, o que ajuda e ajuda bastante para uma manutenção do Botto no cargo dentro do Flamengo. Então a torcida não tá satisfeita, tem essa pressão, mas acredito que o Botto não treme no cargo, não existe a possibilidade dele ser demitido, mesmo com essa pressão que faz os torcedores, mesmo com os últimos protestos que foram feitos, mesmo com os pedidos da torcida para uma demissão, eu não acredito que isso vá acontecer. Claro, ainda tem essa possibilidade da conquista do Campeonato Carioca, que pode ser um divisor de águas. Porque se o Flamengo conquista um título em cima do Fluminense, mesmo que o título que não tem tanta relevância assim, que não tem um peso para o Flamengo como do Campeonato Carioca, mas se conquista esse título vencendo o Clássico dentro do Maracanã, pode ser a virada de chave da temporada, mudar o clima, mudar o panorama que se vive em 2026. Num caso ruim, péssimo, de uma derrota, de perder o título para o Fluminense, aí a questão escala ainda mais. Então acredito que essa partida da decisão do estadual, contando com o Flamengo classificado, pode ser o divisor de águas da temporada e até em relação à pressão que a torcida vem fazendo no Filipe Luiz, nos jogadores e inclusive no José Botto. Então, aguardar para ver quais serão as cenas dos próximos capítulos dessa novela do Flamengo que não tá legal. Jogadores têm sido bastante cobrados, foram cobrados nos últimos dias, agora é ver o comportamento dentro de campo na partida de hoje e em relação a isso, né, caso tenha uma boa entrega, consiga uma classificação tranquila, e depois vença
a decisão contra o Fluminense, eu acredito que a pressão vai diminuir e aí José Botto e Felipe Luiz vão continuar dando a sequência no trabalho e conseguir fazer um trabalho de forma mais tranquila. Caso contrário, a pressão aumenta e a situação fica ainda pior para os dois. Então a torcida não está satisfeita, isso é fato. O torcedor não está satisfeito e demonstrou isso nos últimos dias. Mas eu não acredito neste momento numa demissão do José Botto e tampouco do técnico Felipe Luiz. Eu queria saber de você, que acompanha aqui o nosso trabalho, que está acompanhando o vídeo até aqui. Você é favorável a uma demissão do José Botto? Vocês estão insatisfeitos com o trabalho do José Botto? Se você tivesse o poder de demitir e contratar no Flamengo, você demitiria o José Botto, tiraria ele do cargo, traria um outro profissional para essa função? Ou não? Acha que é uma atitude drástica, que ele tem que ser mantido no cargo e continua acreditando no trabalho do português? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que a sua opinião ela é muito importante para nós. Eu tô sempre de olho nos comentários de vocês e quero saber o que vocês fariam se vocês tivessem esse poder de demitir, se demitiriam ou não o José Botto do cargo. E isso também vai se estendendo aí para o técnico Felipe Luiz. Vocês acham que deve ter uma manutenção no trabalho do Felipe Luiz ou tentaria trocar de técnico para ver se alguma coisa muda no Mengão em 2026? Comenta aqui, quero saber o que vocês estão pensando em relação a isso. Galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço para você curtir, mandar para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Lembrando que a partir das 7 horas da noite a gente entra ao vivo, direto do Maracanã, pré-jogo com muita informação, resenha e também aquela transmissão Pique Rádio que vocês já estão acostumados. Então não perde tempo não, se inscreve e acione o sino para vocês não perderem nada. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!